Irmãos da paz do Senhor, meu nome é Felipe, estou aqui representando o canal da Juventude Renascer. Agora nós estaremos entrando em um contexto característico de leitura voltado aos Pentateucos, que são os 5 livros iniciais da Bíblia. Mas antes de tudo eu gostaria de convidar você que não nos segue, passe a nos seguir, compartilhe essa mensagem com mais alguém, ative seu sininho e aguarde a nossa vinheta. O livro Pentateuco ele tem uma expressão grega que significa 5 rolos ou livros, que estão descritos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Moisés foi quem escreveu, e ele escreve por volta de 1400 a.C. Há várias características importantíssimas, são como é que Deus ele se instaura ao homem, como é que Deus se manifesta ao homem, como é que a lei foi escrita, por que é que a lei foi escrita, como é que Deus ele manifestou vontades a respeito da sua soberania, de que o homem estivesse perto dele, e quais eram os requisitos para que essa permanência de Deus com o povo ela fosse estabelecida. Existem situações também que trazem características de o porquê que esse livro ele deve ser lido. Primeiro é a sua necessidade, nós precisamos conhecer o contexto histórico de como é que Deus ele instaurou o seu plano, como é que aconteceu a primeira manifestação de Deus, como é que ele falou primeiramente com o homem, como é que o homem teve ciência de quem era o próprio Deus. Então, sem conhecer a necessidade de qual é a importância disso, não tem como nós queremos associar todas as outras coisas. E também nós precisamos entender que nós não devemos deixar de anunciar todo o plano de Deus. O plano de Deus é dividido em início, meio e fim. E o início dele está contido exatamente nos 5 primeiros livros da Bíblia. Também a gente tem que aprender a sua importância. Devemos ensinar o Pentateuco porque são livros que servem como fundamento para o restante das Escrituras. Eles falam sobre a doutrina da criação, eles falam sobre a questão da pecaminosidade, sobre a redenção, sobre a aliança de Deus com o povo e sobre a eleição. Então, sem conhecer esses primórdios, esse contexto, nós não conseguimos entender qual é a proporção da graça, porque é que Cristo ele veio. Como diz o teólogo reformado suíço do século XX, Jean Jacques, que ele diz a respeito, uma igreja que descarta o Antigo Testamento, ela não alcança o verdadeiro encontro com Cristo, exatamente porque nós precisamos conhecer o contexto de todos os acontecimentos de Deus. A sua natureza traz o respaldo do contexto histórico de Deus e os seus primórdios. Com os israelitas, Deus desde o início, quando ele escolhe de todas as nações israelitas, ele queria estabelecer uma aliança. A aliança era que Deus andasse com o povo e que o povo andasse com Deus. E dentro do contexto a gente compreende que ele ordena que eles não adorem outros deuses, que ele não entre em outras situações, que Deus se afastaria exatamente por uma preservação dos seus princípios e da sua santidade. O conteúdo também fala a respeito da realidade da circuncisão, quando Deus ele cria uma aliança com Abraão e por meio de Abraão ele gera todas as outras descendências. Também acontece que por meio desse livro a gente aprende que ele também faz uma aliança com Moisés no Monte Sinai. Quando Deus ele desce no Monte Sinai, ele fala com Moisés, ele dá para ele as tábuas da lei, e as tábuas da lei era uma manifestação de que Deus queria estar no meio do povo, porém esse povo agora deveria obedecer. Moisés, ele também ele vive várias experiências no deserto, onde Deus, ele de certa forma mostra o tanto que ele é poderoso, quando ele faz surgir provisão no deserto, maná, quando ele faz surgir água no deserto, quando estava frio ele era a coluna que aquecia, e quando estava quente ele era a nuvem que refrigerava. Mas que Deus em Cristo possa te abençoar, que você seja edificado com esse conteúdo, compartilhe essa mensagem com mais alguém.